Olá, pessoal, tudo bem? Então, depois de um longo tempo aí sem conteúdos, né, depois das aulas da síntese do direito condominial contemporâneo, a gente voltou aí trazer algum conteúdo com qualidade, com informação sobre tudo, sobre os temas, né, do direito condominial. O direito condominial, como outro tema qualquer, né, vem sofrendo é, muitas mudanças, né? Sobretudo nesse período agora pandêmico, né? Que adiantou muito a questão das novas tecnologias, então trouxe algumas modalidades novas de assembleia. O vídeo de hoje nós vamos falar das assembleias em condomínios e vamos falar também das novas modalidades, né? As assembleias virtuais, as assembleias em caráter permanente. Então, o nosso tema hoje será esse. Acompanha conosco. Em 35 anos, Cuiabá cresceu. O jeito de construir mudou. O mundo evoluiu. Nós também crescemos, mudamos, evoluímos. Deixamos um legado na construção civil e agora, mais fortes, vamos além. Com trabalho e confiança, construímos a reputação de uma marca sólida que investe no futuro e evolui para acompanhar o ritmo acelerado deste crescimento. São Benedito. Bons negócios. Resultados extraordinários. Então, pessoal, vamos falar então sobre as assembleias em condomínios e as novas modalidades. A propósito, aí na tela você está vendo aí os livros, as minhas obras, né? O livro Síntese do Direito Condominial Contemporâneo, né? Que foi a primeira obra que eu fiz. Depois, Reflexões sobre Direito Condominial, que é um livro que reúne mais de 104 artigos publicados na web por mim, de momentos diferentes do direito condominial. E o outro livro é o Manual Prático da Advocacia. É isso aí. É o primeiro livro que tem o caráter processual, né, do direito condominial, e também nós temos o caráter prático, o caráter da lei do direito condominial. Então, são obras aí necessárias para o operador do direito, já atualizado com o novo CPC, que já estão à disposição aí. Você pode, inclusive, adquirir ele no portal do Síndico Legal, tá? Então, compareça lá, prestigie aí essas obras nossas aí. Vou falar um pouquinho sobre o meu currículo, né? Eu sou um advogado, venho da advocacia prática, sou um advogado militante no direito condominial, já exerci alguns cargos aí junto à OAB, hoje sou diretor do Ibradim aqui no estado do Mato Grosso, e hoje eu estou ocupando o cargo de secretário lá no Conselho Federal da Comissão Especial de Direito Condominial, né? E também ocupando momentaneamente o cargo junto à presidência, né? Eu estou como presidente da ANACOM. A ANACOM é a Associação Nacional da Advocacia Condominial, uma instituição interessante que veio aí para aglutinar, veio aí para organizar e para fazer um grande network com os advogados de todo o país. Mas no final do vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a ANACOM, quem quiser fazer parte, os advogados condominialistas, tá? Vamos para o tema. Então, pessoal, nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, que é o momento da era da inteligência artificial, a era do compartilhamento. Nós estamos nas mídias sociais compartilhando também, né? E a propriedade não diferente, nós também estamos compartilhando a propriedade. De fato, como diria o professor Silvio Capanema, nós estamos ocupando a propriedade de forma diferente, né? E com isso, o que acontece com essa quarta revolução industrial? Muitas modalidades de aplicação do direito. Hoje nós temos o direito totalmente virtual, né? Os processos virtuais, as audiências, e foi criada então recentemente as assembleias virtuais, tão aclamada, né? E é sobre esse o tema que nós vamos falar. Então é interessante a gente falar dessa mudança de comportamento e o momento que nós estamos vivendo, desta quarta revolução industrial, falando um pouco sobre a Assembleia. Mas o que é uma Assembleia? A Assembleia é a reunião de pessoas específica convocada por uma determinação legal que tem a regulamentação, ou seja, estatutária, ou seja por alguma regulamentação aonde
aquelas determinadas pessoas, elas se reúnem, né, para resolver, ou seja, para deliberar sobre assuntos ali determinado, né? É certo que nós temos as assembleias, por exemplo, assembleias das SA, das associações, enfim, e o condomínio, também o condomínio edilício, né? Ele tem essa previsão de assembleia também para decisão. Então, no condomínio edilício, vamos fazer um pouco uma digressão, como que veio essas assembleias, né? Como que apareceu, né? Já no decreto 5.481, de 25 de junho de 1928, ele já previa a questão de algumas decisões serem deliberadas pelos comunheiros, ou seja, pelos condôminos. A Grande Lei 4.591 de 1964, a lei que dispõe sobre o condomínio edilício e as incorporações imobiliárias, a Grande Lei Caio Mário, né? Essa lei foi um marco muito importante, sobretudo para o direito imobiliário e para o direito condominial. A gente pode-se dizer que, efetivamente, o direito condominial, na parte edilícia, né, ele teve a sua origem na Lei 4.591 de 1964. Pena que até hoje, depois da vigência dessa lei, ela ainda é uma ilustre desconhecida, e isso que justifica até muitos conflitos que são causados no âmbito dos condomínios, né? E é importante a gente falar que o Código de 1916, ele não falou sobre a questão do condomínio edilício, ele teve a sua regulamentação no decreto 5.481, né? E depois, com o êxito rural, ou seja, as pessoas começaram, o Brasil, então, começou a se industrializar. As pessoas começaram a vir do campo para a cidade. Então, houve a necessidade de se fazer mais, fazer uma melhor ocupação do solo, né? Então, foi quando, no governo Castelo Branco, que encomendou ao grande jurista Caio Mário, que fez essa lei 4.591 de 1964, que é um grande marco. Essa lei, ela trouxe alguns tipos de assembleias, né? As assembleias ordinárias, extraordinárias, e é bem interessante, né? Essa sistemática que o Caio Mário fez. Na época, então, esse tipo de condomínio era conhecido como condomínio especial. Por quê? O Código de 16 já havia a previsão do condomínio geral, né? O condomínio especial é o que trata, então, da propriedade privada, da propriedade compartilhada, né? O condomínio geral na época. Já no Código de 2002, né, lembrando que o Código de 1916 era o código chamado do Bevilacqua, né? Foi ele um dos autores, o autor desse código, né, que encabeçou na época. Já o Código de 2002, então, passou pelo grande Miguel Reale. Miguel Reale foi a pessoa encarregada de fazer o novo Código Civil Brasileiro em 2002, obviamente com vários outros juristas, Orlando Gomes e outros mais aí que cada um participaram também. O próprio Caio Mário também teve essa participação junto desse Código Civil 2002. E esse código, então, ele mudou, ele trouxe, então, o condomínio, até então, que estava numa lei esparsa, trouxe, então, para um capítulo dentro do Código Civil Brasileiro, né? E onde está tipificado ali nos artigos 1331 ao artigo 1358 A e B do Código Civil Brasileiro hoje, né? E aí mudou a nomenclatura, então passou a se chamar, então, condomínio edilício. Então, isso que justifica. E o que é edilício? Edilício é uma palavra, não tem nada a ver com edifício. Eu já vi alguns colegas falando, não, é o condomínio em edifício, não tem nada a ver. É o condomínio edilício, das ações edilícias, uma terminologia italiana, né? As ações edilícias são ações de vícios construtivos. Não sei muito bem porquê, isso aí até na época tem uma pequena história, porque houve até um conflito quando foram colocar essa nomenclatura, mas enfim, é o condomínio edilício que nós temos hoje. E esse grande condomínio, então, pelo Código Civil de 2002, aqui, nós temos aqui, né, uma parte interessante, já trazendo para o capítulo das assembleias, o artigo 1334. O artigo 1334 é justamente onde fala
da convenção condominial, que é a grande norma dentro dos condomínios, é a lei máxima dentro do condomínio. É interessante a gente falar que para você fazer esta convenção, para você confeccionar ela, você precisa de um quórum um rígido, né, um quórum especial de 2/3, até para você alterar essa convenção. E a convenção, ela tem algumas matérias específicas que são tratadas nesta legislação, né? E é importante a gente falar que dentro daquela hierarquia das normas, e isso se aplica aos condomínios também, né? Nós temos também, dentro dos condomínios, nós temos o quê? A convenção como lei máxima e abaixo da convenção o regimento interno, né? Que é outra norma que aí já tem um quórum já diferenciado, né? Não é o quórum de 2/3, é 50% mais um. O regimento interno, por exemplo, é uma norma onde você vai falar como você vai usar as áreas comuns daquela multipropriedade. Mas vamos falar da convenção, então. Uma das coisas que compete à convenção, a competência de falar nesse instrumento é a competência das assembleias, né? A forma da sua convocação, né? Como nós vamos ver como deve ser essa forma de convocação, o quórum exigido para as deliberações. E tudo isso já tem essa previsão aqui, já no Código Civil Brasileiro, né? E é importante, quando a gente fala da lei de direito privado, principalmente do Código Civil Brasileiro, é importante a gente chamar a atenção dos colegas e todos os operadores do direito, que as normas de direito privado e, sobretudo, também as normas do direito civil, que são oriundas do direito privado, são as chamadas normas abertas. O que é a norma aberta? É aquela que apresenta uma definição ampla, né, que permite ao leitor realizar a interpretação de grande amplitude. Então, veja bem, o que quer dizer isso, professor? Isso quer dizer o quê? Que o legislador, no Código Civil, por exemplo, quando ele fala no artigo 1334, que compete à convenção regulamentar, ou seja, falar sobre a assembleia em condomínio, a forma de convocação, ela é uma norma aberta. Então ele deixa isso para os condôminos em assembleia fecharem essa norma, né? Qual vai ser a forma de convocação? Vai ser por carta registrada? Vai ser pelo WhatsApp? Vai ser por e-mail? Enfim, você vai pegar e tratar de fechar esta convenção em assembleia, no seu condomínio. Então, veja bem, a norma ela é aberta, mas você faz a fechadura dela, né? Ou você regulamenta ela para aquela multipropriedade na assembleia de condôminos para aquela multipropriedade, para os condôminos, né? O conceito de assembleia para J. Nascimento Franco, olha que maravilha, esse conceito é do J. Nascimento Franco. E o que ele diz? Que a Assembleia Geral é um órgão, tá? Ele trata a Assembleia Geral como um órgão supremo do condomínio, visto que através dela se manifesta a vontade coletiva dos condôminos sobre todos os interesses comuns no desempenho de suas atribuições. Veja bem, ela funciona como um órgão deliberativo porque ela delibera. Ela discute sobre um determinado assunto, ou seja, quando ela decide sobre assuntos administrativos. E ela pode também funcionar como poder legislativo quando ela faz uma norma que altera a convenção, uma norma que altera o regimento interno. Então ela funciona também como uma assembleia. Ou até mesmo ela pode funcionar também como um tribunal, quando ela aplica uma pena em alguém, como, por exemplo, o condômino antissocial. O condômino antissocial é uma nova figura que foi trazida agora para o arcabouço jurídico, inclusive ela não existia no Código, na Lei 4.591 de 1964, tampouco no Código de 16, né? E quando a gente fala em condômino antissocial, nós temos que saber que a propriedade você tem que ocupar ela conforme a função social da propriedade, né? O que é o condômino antissocial? É aquele condômino que não atende toda aquela função social da propriedade, é aquele condômino que se comporta mal entre os demais comunheiros, entre os demais condôminos, né? Não respeita, que trata o porteiro com o dedo em riste, é aquele cara bravo que dá carteirada, né? É aquele cara que transforma a sua unidade, por exemplo, em prostíbulo, né? Ou até mesmo
num cassino. Então, quer dizer, esse tipo de pessoa, esse cidadão, é óbvio que ele não está dando a função social para a propriedade. E quando ele não dá a função social para a propriedade, ele é tratado como o quê? Condômino antissocial. E aí, só quem pode apenar este condômino antissocial, isso está na previsão legal, no próprio Código Civil, é a Assembleia, quando ela funciona, então, como um órgão que vai aplicar uma pena. Então, veja bem a importância da Assembleia de Condomínios, né? Ela que dita norma, que altera a convenção, o regimento interno, enfim. O que diria o J. Franco Nascimento? Olha só que frase poética, né? E interessante. É a caixa acústica que reverbera a vontade da massa condominial. Muitas vezes você pode ir para uma deliberação, para uma votação, você pode ser voto vencido, por exemplo, é comum, né? Mas, ali de uma certa forma, quando a maioria vence, ela reverberou a vontade da massa condominial. Esse é um dos princípios democráticos que tem vigência aqui nos condomínios. É importante a gente falar também que quando a gente fala em assembleia, veja bem, né? Tá aí na tela, no Código Civil brasileiro, a previsão, ele faz remissão. Quando você lê o capítulo do condomínio, em 18 artigos ele remete à Assembleia. Olha a importância desse órgão, né, deste tribunal ou desta casa legislativa, como você quiser denominar. Eu acho que é um órgão importante dentro do condomínio. Então todos os gestores, né, de condomínios, os nossos colegas advogados, eles têm que saber muito bem manusear com essas assembleias, porque tem previsão, muitas das decisões são levadas para a Assembleia. Então, veja bem, né? Artigo 1334, 1335, até o 1358, que você vai ver, nós vamos esmiuçar um pouco mais, né? A questão da multipropriedade também é outro tipo de condomínio, que está lá no 1358B e os demais ali, é uma nova modalidade, novo tipo de condomínio. Ali, inclusive, já tem até assembleia virtual, já veio já no dispositivo da lei. Olha que mudança interessante também. Então, veja bem a importância da Assembleia. Nascemos em 1990 com o objetivo de trazer tranquilidade e proteção. Buscamos ser referência no mercado e estar sempre conectados com os melhores produtos e serviços, visando inovar dia após dia. Somos reconhecidos pela qualidade e excelência ao apresentar o melhor para você, atendendo suas necessidades. É seguro? A gente faz.